E se o homem mais rico do mundo se disfarçasse de mendigo para testar a bondade humana? E se ele fosse humilhado no banquete mais importante da vila? Nesta história chocante, baseada em eventos que poderiam acontecer em qualquer lugar, você vai testemunhar a humilhação que revela a verdade cruel sobre nossa sociedade. Mas espere pela reviravolta. Uma revelação que muda tudo e surpreende uma vila inteira. Assista e descubra por que não julgar pelas aparências pode transformar sua vida, inspirar empatia e até te tornar uma pessoa melhor. Prepare-se para drama, emoção e uma lição inesquecível. Vamos começar. Em um escritório luxuoso no topo de um arranha-céu na cidade grande, Victor Almeida, o CEO bilionário de uma das maiores empresas de agronegócios do país, olha pela janela com um ar pensativo. Aos 45 anos, Victor herdou a fortuna de seu pai, mas sempre sentiu um vazio. Ele sabe que sua empresa tem raízes em uma pequena vila rural chamada Serra Verde, onde sua família começou tudo. Recentemente, relatórios internos sugerem corrupção, fundos desviados, trabalhadores explorados pelo prefeito local. Victor decide investigar pessoalmente. Não posso confiar em relatórios frios, ele murmura para si mesmo. Preciso ver com meus próprios olhos como as pessoas realmente são. Ele planeja se disfarçar de mendigo para se infiltrar na vila sem ser reconhecido. No dia seguinte, Victor troca seu terno caro por roupas velhas e sujas, corta o cabelo de forma irregular e aplica maquiagem para parecer envelhecido e desgastado. Ele pega um ônibus antigo e viaja para Serra Verde, chegando ao entardecer. A vila é pitoresca, com casinhas de taipa, uma praça central e plantações ao redor, mas há uma divisão clara. Os poucos ricos, como o prefeito e seus aliados, vivem bem, enquanto a maioria luta. Victor, agora se chamando João, caminha pelas ruas poeirentas, carregando uma mochila velha. Ele aborda uma senhora idosa na praça. Por favor, senhora, tem um pouco de comida sobrando. Estou com fome. Ela olha para ele com desconfiança e vira as costas. Vai trabalhar, vagabundo. Um grupo de jovens ri ao fundo. João sente o primeiro impacto da rejeição, mas lembra seu propósito. Ele se aproxima de uma loja de mantimentos, onde o dono, um homem gordo chamado Sr. Carlos, o expulsa. Aqui não é lugar para mendigos. Saia antes que eu chame a polícia. João senta em um banco da praça, observando o movimento. Ele nota o prefeito, Antônio Silva, um homem arrogante de terno barato, passando de carro e sendo saudado por todos. Antônio é conhecido por organizar o banquete anual da vila, uma festa luxuosa, financiada supostamente por doações, mas Victor suspeita que venha de desvios da sua empresa. João ouve conversas. O banquete vai ser o melhor esse ano. O prefeito prometeu comida farta para os importantes. Ele decide ficar e investigar mais. À noite, João dorme em um barracão abandonado, refletindo sobre sua vida anterior. Jantares em restaurantes caros, viagens de jato particular. Agora, ele sente o frio do chão duro. Isso é só o começo, pensa ele. No dia seguinte, ele tenta pedir trabalho em uma fazenda local. O capataz ri. Você, com essa cara, nem para espantar corvos serve. Mais rejeições vêm, mas João coleta informações sutis sobre o prefeito, rumores de propinas e terras roubadas. Ele se aproxima de uma viúva chamada Maria, que lhe dá um pedaço de pão por pena. A vida é dura aqui, moço. O prefeito suga tudo. João anota mentalmente. A vila prepara o banquete e a tensão cresce. João continua sua integração na vila, pedindo esmolas porta a porta. Em uma casa modesta, uma família o convida para entrar por um momento, mas o pai logo muda de ideia ao ver os vizinhos observando. Desculpe, mas não queremos problemas. João entende o medo de ser associado à pobreza.
Ele caminha até o mercado central, onde vendedores gritam ofertas. Ei, mendigo, saia do caminho, você afasta os clientes. Um vendedor joga uma maçã podre em sua direção e a multidão ri. João engole o orgulho, lembrando flashes de sua vida rica. Reuniões com investidores, champanhe jorrando. Agora ele come restos do lixo. Como as pessoas podem ser tão cruéis, pensa ele. Ele se aproxima de um grupo de trabalhadores na praça, ouvindo queixas sobre salários baixos e o prefeito controlando tudo. Ele usa o dinheiro da empresa grande para festas, enquanto nós passamos fome. João confirma suas suspeitas. O banquete anual se aproxima, um evento onde os notáveis da vila se reúnem para celebrar o progresso. Convites são distribuídos apenas para os aliados do prefeito. João decide se infiltrar como ajudante. Ele aborda o organizador do evento, um homem chamado Pedro. Senhor, preciso de trabalho. Posso ajudar na cozinha por um prato de comida? Pedro hesita, mas aceita. Tudo bem, mas fique invisível. João trabalha nos preparativos, carregando caixas, limpando o salão. Lá, ele vê luxos, mesas com toalhas brancas, carnes assadas, vinhos importados, tudo contrastando com a pobreza da vila. Moradores elitistas chegam cedo comentando: esse mendigo fedorento aqui, tirem ele! João ignora, mas anota conversas sobre desvios. Uma senhora rica, Dona Clara, derruba um copo propositalmente e manda ele limpar. Rápido, seu inútil! A humilhação acumula, mas João planta sementes de dúvida em conversas casuais. E se o dono da empresa soubesse disso tudo? Os outros riem. A noite do banquete chega e João se posiciona nos bastidores, pronto para observar. João se infiltra no banquete como ajudante, misturando-se aos garçons. O salão está iluminado, com música ao vivo e mesas cheias de iguarias. Salmão, caviar, sobremesas finas. O prefeito Antônio sobe ao palco para um discurso. Bem-vindos ao nosso banquete anual. Graças aos investimentos da grande empresa, Serra Verde prospera. Aplausos ecoam, mas João sabe a verdade. Enquanto serve, ele ouve Antônio cochichando com aliados. Os fundos extras vão para nossas contas. O CEO nunca vai saber. João grava discretamente com um celular escondido, mas um convidado bêbado o empurra. Ei, mendigo, traga mais vinho. João tropeça, derrubando uma bandeja. Risos explodem. Dona Clara grita: que incompetente, tirem esse lixo daqui. O prefeito intervém. Sim, expulse-o. Não queremos mendigos estragando a festa. Guardas o arrastam para fora, enquanto a multidão zomba. Volte para a rua, seu parasita. João, do lado de fora, sente raiva, mas coleta mais evidências. Documentos jogados no lixo mostram transferências ilegais. Ele reflete: eles julgam pela aparência, mas não sabem quem eu sou. De volta ao barracão, ele planeja o retorno. A humilhação o motiva. No dia seguinte, ele continua observando a vila, vendo como o banquete beneficiou só os ricos, enquanto os pobres limpam a bagunça. Maria, a viúva, o consola. Não ligue, João. Aqui os poderosos pisam nos fracos. Ele concorda, mas internamente sorri. A revelação virá. Acusado falsamente de roubo durante o banquete, alguém planta uma garrafa de vinho em sua mochila, João é confrontado publicamente. O prefeito grita: ladrão, chamem a polícia. A multidão cerca ele, jogando insultos. Mendigo safado, merece cadeia. Guardas o espancam levemente e ele é expulso com chutes. Nunca mais volte aqui. A vila inteira ri, espalhando a notícia. João, machucado, rasteja para o barracão. Lá, ele verifica as evidências. Gravações, documentos, tudo prova a corrupção. Narrador interno. Quantas vezes julgamos sem saber a história? Essa humilhação revela a podridão da sociedade. Ele lembra sua infância na vila, quando era pobre antes da fortuna. Meu pai construiu isso com honestidade. Agora vou restaurar.
A dor física e emocional o fortalece. Ele envia mensagens anônimas para aliados potenciais na vila, plantando sementes de dúvida sobre o prefeito. Os moradores comentam: aquele mendigo era estranho. Parecia saber demais. A tensão na vila cresce, com rumores de investigação externa. Sozinho no barracão, João reflete sobre sua jornada. Flashbacks mostram sua ascensão, de órfão na vila para CEO poderoso. Eu vim testar a humanidade e encontrei crueldade. Ele planeja a revelação, retornar ao banquete remanescente, disfarçado novamente, mas pronto para expor tudo. A música de fundo intensifica a tensão. Ele pratica seu discurso. Vocês me humilharam, mas agora verão a verdade. Clues sutis. Um anel escondido, uma cicatriz familiar. A vila, alheia, continua sua rotina com o prefeito se gabando do sucesso do evento. João retorna ao banquete no dia seguinte para a continuação informal. Disfarçado, ele serve novamente, mas é reconhecido. Você de novo? Saia! Comida é jogada nele, sopa quente, pães velhos, insultos diretos. Animal! Porco! A multidão filma e ri. O prefeito ordena: batam nele! João aguenta, construindo o momento perfeito. João remove o disfarce dramaticamente. Limpa o rosto, endireita a postura. Eu sou Victor Almeida, o CEO que financia tudo isso. Silêncio chocado. Ele apresenta provas, gravações, documentos. Vocês me humilharam como mendigo, mas eu vi suas almas. O prefeito nega. Mentira. Mas a polícia chega, alertada por Victor. Moradores gritam: não pode ser. Arrependimento surge. Dona Clara chora. Sr. Carlos pede perdão. Victor: a verdadeira riqueza é a empatia. Aprendam isso. Com o prefeito preso, Victor anuncia investimentos honestos. Escolas, empregos. Ele perdoa alguns. Mudem e ajudarei. A vila transforma. Moradores ajudam os pobres. Festas inclusivas. Maria sorri. Você salvou nós todos. E se o homem mais rico do mundo se disfarçasse de mendigo para testar a bondade humana? E se ele fosse humilhado no banquete mais importante da vila? Nesta história chocante, baseada em eventos que poderiam acontecer em qualquer lugar, você vai testemunhar a humilhação que revela a verdade cruel sobre nossa sociedade. Mas espere pela reviravolta, uma revelação que muda tudo e surpreende uma vila inteira. Assista e descubra porque não julgar pelas aparências pode transformar sua vida, inspirar empatia e até te tornar uma pessoa melhor. Prepare-se para drama, emoção e uma lição inesquecível. Vamos começar. Em um escritório luxuoso no topo de um arranha-céu na cidade grande, Victor Almeida, o CEO bilionário de uma das maiores empresas de agronegócios do país, olha pela janela com um ar pensativo. Aos 45 anos, Victor herdou a fortuna de seu pai, mas sempre sentiu um vazio. Ele sabe que sua empresa tem raízes em uma pequena vila rural chamada Serra Verde, onde sua família começou tudo. Recentemente, relatórios internos sugerem corrupção, fundos desviados, trabalhadores explorados pelo prefeito local. Victor decide investigar pessoalmente. Não posso confiar em relatórios frios, ele murmura para si mesmo. Preciso ver com meus próprios olhos como as pessoas realmente são. Ele planeja se disfarçar de mendigo para se infiltrar na vila sem ser reconhecido. No dia seguinte, Victor troca seu terno caro por roupas velhas e sujas, corta o cabelo de forma irregular e aplica maquiagem para parecer envelhecido e desgastado. Ele pega um ônibus antigo e viaja para a Serra Verde, chegando ao entardecer. A vila é pitoresca, com casinhas de taipa, uma praça central e plantações ao redor, mas há uma divisão clara. Os poucos ricos, como o prefeito e seus aliados, vivem bem, enquanto a maioria luta. Victor, agora se chamando João, caminha pelas ruas poeirentas, carregando uma mochila velha. Ele aborda uma senhora idosa na praça. Por favor, senhora, tem um pouco de comida sobrando? Estou com fome.
Ela olha para ele com desconfiança e vira as costas. Vai trabalhar, vagabundo! Um grupo de jovens ri ao fundo. João sente o primeiro impacto da rejeição, mas lembra seu propósito. Ele se aproxima de uma loja de mantimentos, onde o dono, um homem gordo chamado Sr. Carlos, o expulsa. Aqui não é lugar para mendigos. Saia antes que eu chame a polícia. João senta em um banco da praça, observando o movimento. Ele nota o prefeito, Antônio Silva, um homem arrogante de terno barato, passando de carro e sendo saudado por todos. Antônio é conhecido por organizar o banquete anual da vila, uma festa luxuosa, financiada supostamente por doações. Mas Victor suspeita que venha de desvios da sua empresa. João ouve conversas. O banquete vai ser o melhor esse ano. O prefeito prometeu comida farta para os importantes. Ele decide ficar e investigar mais. À noite, João dorme em um barracão abandonado, refletindo sobre sua vida anterior. Jantares em restaurantes caros, viagens de jato particular. Agora, ele sente o frio do chão, duro. Isso é só o começo, pensa ele. No dia seguinte, ele tenta pedir trabalho em uma fazenda local. O capataz ri. Você, com essa cara, nem para espantar corvos serve. Mais rejeições vêm, mas João coleta informações sutis sobre o prefeito, rumores de propinas e terras roubadas. Ele se aproxima de uma viúva chamada Maria, que lhe dá um pedaço de pão por pena. A vida é dura aqui, moço. O prefeito suga tudo. João anota mentalmente. A vila prepara o banquete e a tensão cresce. João continua sua integração na vila, pedindo esmolas porta a porta. Em uma casa modesta, uma família o convida para entrar por um momento, mas o pai logo muda de ideia ao ver os vizinhos observando. Desculpe, mas não queremos problemas. João entende. O medo de ser associado à pobreza. Ele caminha até o mercado central, onde vendedores gritam ofertas. Ei, mendigo, saia do caminho. Você afasta os clientes. Um vendedor joga uma maçã podre em sua direção. E a multidão ri. João engole o orgulho, lembrando flashes de sua vida rica. Reuniões com investidores, champanhe jorrando. Agora ele come restos do lixo. Como as pessoas podem ser tão cruéis? Pensa ele. Ele se aproxima de um grupo de trabalhadores na praça, ouvindo queixas sobre salários baixos e o prefeito controlando tudo. Ele usa o dinheiro da empresa grande para festas enquanto nós passamos fome. João confirma suas suspeitas. O banquete anual se aproxima, um evento onde os notáveis da vila se reúnem para celebrar o progresso. Convites são distribuídos apenas para os aliados do prefeito. João decide se infiltrar como ajudante. Ele aborda o organizador do evento, um homem chamado Pedro. Senhor, preciso de trabalho. Posso ajudar na cozinha por um prato de comida? Pedro hesita, mas aceita. Tudo bem, mas fique invisível. João trabalha nos preparativos, carregando caixas, limpando o salão. Lá, ele vê luxos, mesas com toalhas brancas, carnes assadas, vinhos importados, tudo contrastando com a pobreza da vila. Moradores elitistas chegam cedo comentando: "Esse mendigo fedorento aqui, tirem ele!" João ignora, mas anota conversas sobre desvios. Uma senhora rica, Dona Clara, derruba um copo propositalmente e manda ele limpar. Rápido, seu inútil. A humilhação acumula, mas João planta sementes de dúvida em conversas casuais. E se o dono da empresa soubesse disso tudo? Os outros riem. A noite do banquete chega, e João se posiciona nos bastidores, pronto para observar. João se infiltra no banquete como ajudante, misturando-se aos garçons. O salão está iluminado, com música ao vivo e mesas cheias de iguarias. Salmão, caviar, sobremesas finas. O prefeito Antônio sobe ao palco para um discurso. Bem-vindos ao nosso banquete anual. Graças aos investimentos da grande empresa, Serra Verde prospera. Aplausos ecoam, mas João sabe a verdade.
Enquanto serve, ele ouve Antônio cochichando com aliados. Os fundos extras vão para nossas contas. O CEO nunca vai saber. João grava discretamente com um celular escondido. Mas um convidado bêbado o empurra. Ei, mendigo, traga mais vinho! João tropeça, derrubando uma bandeja. Risos explodem. Dona Clara grita, que incompetente! Tirem esse lixo daqui! O prefeito intervém. Sim, expulse-o. Não queremos mendigos estragando a festa. Guardas o arrastam para fora, enquanto a multidão zomba. Volte para a rua, seu parasita. João, do lado de fora, sente raiva, mas coleta mais evidências. Documentos jogados no lixo mostram transferências ilegais. Ele reflete. Eles julgam pela aparência, mas não sabem quem eu sou. De volta ao barracão, ele planeja o retorno. A humilhação o motiva. No dia seguinte, ele continua observando a vila, vendo como o banquete beneficiou só os ricos, enquanto os pobres limpam a bagunça. Maria, a viúva, o consola. Não ligue, João. Aqui os poderosos pisam nos fracos. Ele concorda, mas internamente sorri. A revelação virá. Acusado falsamente de roubo durante o banquete, alguém planta uma garrafa de vinho em sua mochila. João é confrontado publicamente. O prefeito grita, ladrão, chamem a polícia. A multidão cerca ele jogando insultos. Mendigo safado, merece cadeia. Guardas o espancam levemente e ele é expulso com chutes. Nunca mais volte aqui. A vila inteira ri, espalhando a notícia. João, machucado, rasteja para o barracão. Lá, ele verifica as evidências. Gravações, documentos, tudo prova a corrupção. Quantas vezes julgamos sem saber a história? Essa humilhação revela a podridão da sociedade. Ele lembra sua infância na vila, quando era pobre antes da fortuna. Meu pai construiu isso com honestidade. Agora vou restaurar. A dor física e emocional o fortalece. Ele envia mensagens anônimas para aliados potenciais na vila, plantando sementes de dúvida sobre o prefeito. Os moradores comentam, aquele mendigo era estranho, parecia saber demais. A tensão na vila cresce, com rumores de investigação externa. Sozinho no barracão, João reflete sobre sua jornada. Flashbacks mostram sua ascensão, de órfão na vila para CEO poderoso. Eu vim testar a humanidade e encontrei crueldade. Ele planeja a revelação, retornar ao banquete remanescente, disfarçado novamente, mas pronto para expor tudo. Ele pratica seu discurso. Vocês me humilharam, mas agora verão a verdade. Clues sutis, um anel escondido, uma cicatriz familiar. A vila, alheia, continua sua rotina, com o prefeito se gabando do sucesso do evento. João retorna ao banquete no dia seguinte para a continuação informal. Disfarçado, ele serve novamente, mas é reconhecido. Você de novo? Saia! Comida é jogada nele. Sopa quente, pães velhos, insultos diretos. Animal, porco! A multidão filma e ri. O prefeito ordena. Batam nele! João aguenta, construindo o momento perfeito. João remove o disfarce dramaticamente, limpa o rosto, endireita a postura. Eu sou Victor Almeida, o CEO que financia tudo isso. Silêncio chocado. Ele apresenta provas, gravações, documentos. Vocês me humilharam como mendigo, mas eu vi suas almas. O prefeito nega. Mentira! Mas a polícia chega, alertada por Victor. Moradores gritam, não pode ser. Arrependimento surge. Dona Clara chora. Senhor Carlos pede perdão. Victor. A verdadeira riqueza é a empatia. Aprendam isso. Com o prefeito preso, Victor anuncia investimentos honestos. Escolas, empregos. Ele perdoa alguns. Mudem e ajudarei. A vila transforma. Moradores ajudam os pobres. Festas inclusivas. Maria sorri. Você salvou nós todos. Esta história nos ensina a não julgar pelas aparências. A empatia muda vidas. Aplique isso. Seja gentil com estranhos. Pense 2 vezes antes de virar as costas para quem precisa.